Boa noite a todos, segue mais um programa do canal Mundo Esotérico, trazendo ricas informações sobre teosofia, ocultismo, esoterismo, metafísica e assuntos afins, trazendo um conteúdo bem informativo e dos quais nós vamos tratar hoje da segunda parte relacionada à temática de Jiddu Krishnamurti, a inspiração filosófica da lenda chamada Bruce Lee, em sua parte 2, e dos quais vamos abordar esta segunda parte, concluindo este assunto, E um dos pontos, quando o próprio Jiddu Krishnamurti fez uma entrevista para um canal de televisão, ele disse o seguinte, abre aspas, você precisa ser a sua própria luz e não a luz de um psicólogo, de um professor, de Jesus, de Buda ou de um bom coração. Você tem que ser a sua própria luz em um mundo que está escurecendo cada vez mais. Fecha aspas. Jiddu Krishnamurti. A mensagem de Jiddu Krishnamurti, que atraiu o próprio Bruce Lee, também ela pode ser resumida em uma única palavra: independência. A confiança e a autoestima, elas são princípios que devem orientar as nossas próprias ações em nossa vida no cotidiano. A própria dependência, ela é um estado que surge da nossa própria confusão ao lidar com uma situação difícil. Quando estamos, principalmente nesse estado de confusão, queremos que alguém nos tire dele. Então, estamos sempre preocupados com a maneira de escapar ou evitar o estado em que estamos, como o próprio Krishnamurti disse. E durante esse processo, nós próprios criamos essa própria dependência e essa dependência passa a ser a nossa própria autoridade. O grande problema é que essa dependência ela é uma forma de tentar escapar do problema e nunca de resolvê-lo. Por que somos tão dependentes? Psicologicamente, interiormente, dependemos de uma crença, de uma filosofia, pedimos a outra pessoa um modo de conduta. É possível a mente se libertar do senso de dependência? Diz Krishnamurti. E o interessante é que este próprio ensinamento influenciou o próprio Bruce Lee, que nas palavras dele, ele diz o seguinte, abre aspas, há um forte desejo na maioria de nós de nos vermos como instrumentos nas mãos dos outros e assim livrarmos-nos da responsabilidade de atos que são estimulados por nossas próprias inclinações questionáveis. Tanto o forte quanto o fraco agarram essa desculpa. O fraco esconde sua maldade sobre a virtude da obediência. O forte reivindica a absolvição, proclamando-se um instrumento escolhido por um poder superior, seja Deus, a história, o destino, a nação ou a humanidade. Fecha aspas, Bruce Lee. E ele continua, abre aspas, o indivíduo independente é estável desde que possua autoestima,
A manutenção da autoestima é uma tarefa contínua que exige todas as forças e recursos secretos da pessoa. Temos de provar o nosso valor e justificar nossa existência diariamente. Fecha aspas. Um outro ponto interessante, também quando o Bruce Lee fez uma entrevista ao programa de Pierre Berton Show em 1971, ele disse, abre aspas, para mim, artes marciais consistem em me expressar total e honestamente. Isso é muito difícil. Para mim seria muito fácil montar um espetáculo e me fazer de durão e tudo isso. Poderia fazer todas essas coisas falsas, entende? Poderia ensinar movimentos muito elegantes, mas conseguir expressar-me honestamente, sem mentir para mim mesmo, expressar-se com toda sinceridade. Isso, meu amigo, é muito difícil de fazer. Fecha aspas. Bruce Lee. Este ponto nos traz à tona a questão de ser honesto consigo mesmo. E para ser honesto consigo mesmo, vai exigir autoconhecimento. E este próprio autoconhecimento é um processo do qual você conhece a si mesmo em relação com outra pessoa. Afinal, o autoconhecimento surge quando estamos conscientes de nós mesmos no relacionamento, que mostra o que somos de momento a momento. O relacionamento é um espelho no qual enxergamos como realmente somos, como diz Krishnamurti. E ele diz, o autoconhecimento não pode ser conseguido através de ninguém, de nenhum livro, confissão, psicologia ou psicanalista. Ele tem de ser descoberto por você mesmo, porque é a sua própria vida. E interessante quando nas frases do próprio Bruce Lee ele diz, abre aspas, o autoconhecimento é a base do Jeet Kune Do, por ser eficaz não apenas para a arte marcial do indivíduo, mas também para a sua vida. Fecha aspas. Depois de quase um ano de repouso físico, justamente por causa dos problemas que Bruce Lee teve em suas costas, ele escreveu para um amigo contando a história. Mas com toda a adversidade vem uma bênção, porque um choque age como uma lembrança para si mesmo que não devemos cair em uma rotina estagnada. Não é a situação que é o problema, é como você reage a isso, disse Bruce Lee. Próprio Jiddu Krishnamurti, ele foi escritor, filósofo e orador que investigava temas universais que envolvem a condição humana, como a criatividade, o medo, os relacionamentos, o autoconhecimento e liberdade. Foi um grande amigo do escritor Aldous Huxley, que o chamava de autoridade intrínseca. Krishnamurti fugia de rótulos como guru, santo ou líder e falava de uma forma muito simples e diretamente para os ouvintes, sem qualquer persuasão ou imposição de ideias. Ele proferiu palestras ao longo de vários países durante boa parte de sua vida, que até em 1986 foi o ano que consumou a sua morte. E assim termina mais um programa com estas ricas informações e que possamos posteriormente entrar com uma nova temática, uma nova informação,
né? E eu deixo aí meu profundo e fraternal abraço a todos. Namastê. Numa outra próxima oportunidade.